Tudo bem? Então vamos para a nossa quarta aula, né, do nosso curso de Flask no PingMind. Hoje a nossa aula vai falar um pouco sobre a parametrização das URLs que a gente vai ter na nossa aplicação e a utilização de formulários, tá? O nosso exemplo hoje vai utilizar um formulário de login, tá? Para mostrar como a gente utiliza o WT Forms, né? WT Forms é uma biblioteca que facilita o nosso trabalho de geração e validação de formulários, né, para a internet, e a gente consegue utilizar ele dentro do Flask de forma fácil através de um plugin, tá? Então, para a gente, até já estava executando aqui, a gente entra no nosso Virtual Env, né, que está aqui, e faz a instalação. Opa, cliquei errado aqui, ó. Faz a instalação do Python do Flask WTF aqui, ó, pip install Flask WTF. Esse comando faz a instalação da lib, né, do plugin dentro do nosso Virtual Env que vai ser utilizado. Então aqui deixa eu até, se eu ainda tenho a saída para mostrar para vocês da instalação. Aqui, ó. Aqui, então eu fiz um pip install Flask WTF, né? Ele fez a instalação do, né, baixou o próprio WT Forms, tentou baixar o próprio Flask, né, que já estava instalado. Aí instalou o plugin e a lib de fato, tá? Então agora a gente teve como utilizar essa biblioteca dentro da nossa aplicação, tá? E como é que a gente utiliza essa biblioteca? Na verdade aqui já tem, né, uma documentação, mas ela é bem simples. Basicamente o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês, até já deixei pronto, organizado para facilitar um pouco aqui a explicação. Então é o seguinte, eu criei um arquivo chamado forms.py que vai ter todos os nossos formulários que nós vamos utilizar, tá? A importação dos objetos foi necessário a gente importar os objetos, as classes, né, utilizadas do nosso plugin, tá? Então sempre procurar utilizar através do plugin, que facilita bastante, né? Às vezes a gente acaba se confundindo e fazendo a instalação das libs, a importação das libs direto do WT Forms, tá? Então sempre utilize a extensão, né, o FlaskExt WTF. Então eu precisei aqui para fazer o meu formulário o form, que é o básico, né, no qual a classe da qual a nossa classe filha, nossa classe de form vai ter herança, né? E fiz a instalação também a importação também dos campos que eu vou utilizar, além de 2 validadores, tá? Então, para explicar, essa classe aqui é a minha classe do formulário, tá? Então ela é cada form que eu vou utilizar, um form de cadastro, um form de login, um form de envio de comentário, um form de criação de post, enfim, cada forma que você for utilizar, tu cria um novo, né? Claro, a gente pode utilizar isso para manter uma organização, né? Mas tu pode utilizar a herança, tu pode fazer, né, um form com alguns campos básicos que tu vai sempre usar, ser herdado por outros forms e tal. Então aí se usa da criatividade, né? Mas enfim, esse é como como eu pelo menos utilizo também, e vejo sempre a utilização cria um form para cada utilização, né? E aí tu não tem que ficar fazendo tratamento algum dentro do form. Então cada propriedade da minha classe vai se tornar um campo, tá? Este campo vai ser do tipo text field, né? Ele vai ter um label
chamado usuário, e vai ter os seguintes validadores. Os validadores são aquelas classes, aquelas utilitários que vão fazer a validação dos valores inseridos ou não inseridos no meu campo, tá? Então ele está dizendo aqui que esse campo é required, ou seja, tem que ter um valor para esse formulário ser aceito como ok, né? A mesma coisa aqui, tem um outro campo chamado password e password field, que vai ter o label senha e os seguintes validadores. No caso aqui já tem dois, ó. Ele vai ser required e vai ser um mínimo 3 caracteres, tá? Então, claro, aqui eu botei mais para exemplificar com um validador e com 2 validadores. Um outro validador que a gente passa um parâmetro também, né? Para que vocês vissem um pouco diferente. Mesmo sabendo que de repente o tamanho mínimo 3 possa validar já, pode ser meio estranho dizer, tem que existir, tem que ser mínimo 3, né? Mas enfim, é um exemplo aqui de formulário, tá? Feito isso, a gente já tem o nosso form. O nosso form, ele vai ser criado aqui, ó. Eu criei uma view login, tá? Eu disse que essa view login, que essa rota /login vai aceitar ambos os métodos, get e post, tá? Se eu não fizer isso daqui, quando eu der um post para dentro da minha view, vai retornar aqui o method not allowed, né? Não é possível fazer um post para essa view que só aceita get, tá? Então eu preciso especificar que os dois vão ser possíveis aqui. Por quê? Porque eu vou utilizar a mesma view, tá? Para mostrar a página solitária, lá, a página limpa com o formulário de login, e a mesma view também vai receber os parâmetros e vai fazer a validação do meu usuário. Então, nas últimas versões foi inserido um método bem interessante, que é o seguinte: a gente cria, tá, para utilizar esse formulário na nossa view, basta a gente instanciar essa classe login form, que foi aqui, ó, from forms import login form, ok? Acho que ninguém tem dúvida na questão de imports, né? Então, from forms, que é o arquivo que eu criei antes aqui, que se tornou uma biblioteca, from forms import login form, importei apenas a minha classe aqui, tá? Então, fiz a instância dela, já tem um objeto form que é do tipo login form. Então, essa validação aqui é do próprio plugin. Ela já faz o que? Ela verifica se tu está dentro de um post, né, e se dentro do request tem o teu formulário já trazendo dados, e se é no post também, né? Então, validate on submit, e já faz a validação dos dados dos campos no form. Então essa função aqui é muito completa e já te retorna tudo. Se for um submit, ou seja, se tiver no post, se tem dados no formulário, se os dados do formulário estão todos corretos, tá tudo ok conforme tu cadastrou no teu forms lá. Então basta tu executar as tuas ações, né? Aqui eu fiz uma view de exemplo, então não tem acesso a banco, não tem nada, né? Que a gente também ainda não chegou nessa parte. E então, assim, ó, como eu comentei aqui, ó, teoricamente aqui você buscará seu usuário do banco e validará a senha dele, ou fará qualquer outro, né? Outra ação que achar necessária e tal. Enfim, por padrão, né? Tu vai ao banco e tu vai buscar a senha dele. Então, eu fiz apenas uns printzinhos aqui e fiz uma validação para mostrar também esse método flash, tá? Esse método flash, ele faz, imagine uma pilha de mensagens, tá? Então essa pilha de mensagens, vocês podem ir utilizando esse flash aqui, que essas mensagens só vão ser consumidas na hora que tu chamar o método que mostra essas mensagens lá no teu template.
Tá? Então se tu chamar 200 vezes cada um das tuas views aqui, cada uma delas chamar uma vez um flash botando uma mensagem e tal, ele vai empilhando. Quando chegar lá na frente, a primeira vez, que eu vou mostrar também o código para vocês que está aqui no Base, primeira vez que executar o código de chamada das mensagens de flash, ele vai desempilhando, mostrando, e na próxima vez que vocês executarem, já não vai estar aquelas mensagens lá para mostrar, entendeu? Então, esse aqui é uma ótima forma e recomendo muito trabalhar com esse tipo de mensagens para as views de vocês. Vocês não precisam se preocupar com variáveis de sessão, com variáveis globais, com nada, que é o tipo de coisa que a gente não faz na web, né? Então, tu empilha a tua mensagem de erro de sucesso ali, né? E, inclusive, se vocês forem olhar na documentação deixa eu ver se está aberto aqui. Não estava aberto antes aqui. Se for olhar, tem até como categorizar se for error, se for debug, se for information, alert, etc. Então vocês podem utilizar isso daí para trabalhar com mensagens diferenciadas, ok? Então isso aí foi um a mais que eu trouxe agora para essa aula. Então tá, criei a minha view, né? Disse que ela vai aceitar os dois métodos de entrada, get e post. Utilizei esse método, validate on submit, do meu formulário, para verificar todos os dados, se eles existem e estão ok. Fiz a validação dos meus usuários e dei o render template no login.html. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é o login.html. O detalhe é o seguinte: o WT-Forms e o Flask WTF já habilita por padrão a segurança via CSRF token, né? O que é isso? Ele é um token, né? Ele é um conjunto de letras, números e caracteres que são gerados para aquele formulário naquele momento e são retornados para ele. Então, para poder validar esse formulário, ele tem que receber esse conjunto, essa chave, né, de volta no post, senão não vai estar válido o formulário, né? Não adianta ele simplesmente receber dados de qualquer lugar da web, né, que daí ele não vai aceitar se não tiver essa chave aí criada, tá? É uma forma de segurança. Vocês podem desabilitar também, né, isso daí não tem problema, mas o bom mesmo é utilizar, tá? O form.hiddenTag para vocês poderem aqui ele vai mostrar e vai imprimir no HTML todos os campos que forem do tipo hidden, né, e que for necessário que ele criar mesmo, seja automático ou não, ele vai imprimir aqui. Então vocês não precisam se preocupar com mais nada colocando isso aqui, tá? Aí aqui, ó, basicamente é isso daqui. O campo vai ter, o campo se torna uma propriedade, né? Então eu tenho meu form .user, que é o meu campo de usuário, .label, eu estou imprimindo esse label aqui, tá? Aí aqui form.user, eu estou imprimindo o campo de fato, tá? Então se é um input, se é um select, se é um text area, ele vai imprimir aqui, e aqui ele vai imprimir o label. E dessa forma aqui a gente busca as mensagens feitas, criadas e geradas pelas validações dos validators, tá? Esses caras aqui, required, length e tal, vão gerar mensagens que vão parar nesse canto aqui. Então, para cada erro no form.user.errors, né, eu mostro essa mensagem de erro aqui embaixo. Claro, aí vocês estilizem melhor, né, coloquem num lugar melhor que fique vermelho, fique negrito, sei lá, que dê um destaque numa div, alguma coisa assim, para que o usuário de vocês veja, né, que tem alguma coisa errada e realmente corrija. E vocês botem a mensagenzinha que existe alguns campos errados, incorretos, por favor corrija e tal, aquela coisa toda. Então, o nosso formulário, né, é esse aqui, basicamente, e
button type submit, né? Sem problema nenhum, que é o nosso botãozinho de entrar lá, que vai fazer o submit do form básico. O que eu ia dizer é o seguinte, o formulário, eles estão vendo aqui que ele está enviando para o mesmo lugar, ou seja, aonde ele estiver aparecendo é para onde ele vai enviar. Como ele está sendo executado em /login, né? Eu vou executar aqui para vocês ir vendo. Ele vai enviar para /login também, né? Basta estar no ar. Cadê? Ok, está aqui o nosso form. Então eu tenho aqui o meu campo, ó, label, os dois labels, lembra? Que foram criados, cadê? Aqui, os dois labels, né? Estão vendo que eu não estou criando estilos nenhum, né? Só coloquei duas linhas quebrada por BR e apenas isso, né? Dentro do form. Então realmente não tem formatação nenhuma, mas estão ali os dois labels, né? E os dois campos, tá? Ó. Agora nós vamos testar a validação. Vamos ver aqui, ó, só o código que ele gerou, para vocês terem uma ideia. Ó, o CSRF, né, é o ID aquele gerado. Vamos ver, ele termina com 213 no final. Vamos ver se alguma hora muda esse... tá. Aí aqui, ó, o label, tá? E o input, que é o próprio campo. O label e o input, que é o próprio campo. E aqui o nosso botão também, que tá... Ó, até estava errado aqui, ó. Tá errado que ele tá reclamando para mim. E esse foi a saída HTML aqui. Vamos trocar aqui, ó. Name, né? É igual e não um if. Beleza, então tá. Vamos executar aqui. A gente está executando como get. Já tá vendo que está funcionando certinho, né? Eu vou colocar aqui, ó, Sérgio, tá? Não vai validar. Ó, nome de usuário não encontrado. Pô, mas tu disse que há pouco que não estava vendo no banco? Sim, não estou vendo no banco. Mas só que eu fiz uma pequena validação aqui para mostrar as mensagens do Flash. Então eu vi, ó, que se o user, né, .data, que é a propriedade onde tem o conteúdo, for diferente de teste, então ele tá dizendo o nome de usuário não encontrado, tá? Então a mesma coisa vai ser com a senha. Se não for teste, vai ser outra coisa. Agora ele está dizendo assim, ó, this field is required. Por quê? Porque eu não informei uma senha. E aí o meu validador required está funcionando. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, duas letras, ó, T e E, tá? E vou clicar no entrar. O que vai acontecer? Field must be at least 3 characters long, né? O que ele está me dizendo? Quem é que está funcionando? É esse cara aqui, ó, trabalhando com length mínimo de 3 caracteres, tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui, vamos botar aqui, ó, 11 caracteres, só para ele ficar, para vocês verem, aqui vai ter que ser 11 caracteres agora, beleza? Então tá, vamos colocar no mínimo de 3 de novo. E aí agora eu vou colocar teste e test, tá? Só os 3. Então passa pelos validadores, porém não passa pela minha validação na minha view. Senha incorreta, porque tem que ser teste, ok? Então teste. Ah tá, deixa eu só mostrar para vocês aqui que agora, executando de novo, por exemplo, essa mensagem sai, porque ela foi consumida na hora de mostrá-la, tá? Como eu tinha falado antes, é uma pilha, né? Então tá, agora tudo certinho, teste. Ele vai entrar e vai dizer obrigado por ter efetuado login. Beleza, que foi a minha outra mensagem aqui que eu fiz o flash, tá? Então essa foi a simples utilização de forms. Claro, a gente pode complicar um pouco mais os forms, pode colocar, enviar arquivos, né? A gente pode receber outros tipos de campos,
E no WT-Forms aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um text area, né, validators, pode ter outros fields, outros campos bem diversificados. Inclusive temos tem datetime field, tem campos de HTML5 também que estão sendo tratados. Então essa biblioteca é muito completa e bem madura, tá? Vocês podem utilizar ela com bastante segurança, que ela, ao meu ver, assim, ela é uma biblioteca muito boa de se utilizar, tá? Agora, na segunda parte do nosso vídeo, eu vou mostrar um pouco sobre a parametrização. Estava aqui aquilo que eu queria mostrar para vocês, ó, message flashing, tá? Essa aqui é o método que consome as mensagens, e esse é o método que gera as mensagens, tá? E vocês podem procurar aqui, ó, depois no doc quick start, tá? Que daí vocês vão achar. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, agora aqui é a parametrização das rotas que a gente cria, tá? Vocês estão vendo aqui que a gente vai criando várias rotas, né, com vários tipos, e a gente recebe variáveis aqui nessas rotas, né? Então, por exemplo, eu criei uma rota chamada /post uma variável slug, né? Esse slug vai estar sendo mostrado aqui. Mas eu criei essa variável sem especificar nada, simplesmente slug. Então, por padrão, é uma variável alfanumérica, tá? Vamos ver aqui, ó, barra. E tudo ele segue, né? Se eu botar só /post não vai funcionar. Diz que o URL not found, porque tem que ter aqui teste do Sérgio, tá? Tem que ter um slug para completar, porque uma URL só /post não existe na nossa aplicação, tá? Porém, né, aqui pode ser qualquer coisa. Isso aqui, por exemplo, teste 3 do 1 Sérgio, não é um slug. Isso é um alfanumérico qualquer, né? Não validou nada. Então, eu posso fazer o seguinte: eu tenho 3 tipos de variáveis, que é o que a gente mais utiliza, né? Como vocês viram, um slug é um alfanumérico simples, né? Onde a gente apenas define o nome da variável, a variável vai ser recebida, né? E a gente tem outros 2 converters, né, que eles chamam, outros 2 tipos de parâmetros que a gente pode receber: apenas inteiros, floats e path, tá? O int, né, a gente viu aqui na soma, tá? Vamos testar então a nossa soma, para ter uma ideia de como funciona o int. Ó, soma /1/4 tem que retornar 5. Beleza, mas se eu quero somar 1.5, não funciona. Por quê? Porque essa URL soma um número quebrado e um número inteiro não existe, né? Porém, agora ela existe. Por quê? Porque eu troquei de int para float, tá? Então, o que vai acontecer agora na nossa soma? Vai dar 5.5, porque ele captou que um float existe lá, ok? Então, eu defini qual foi o tipo de variável a ser recebida, e ele entendeu isso daí, tá? Então tem o int, o float, e agora, para mostrar para vocês, o path, tá? O path eu vou mostrar naquele do post mesmo. Cadê? Aqui. Que em vez de ser um slug, ele vai ser um path. Então, só não vou trocar o nome aqui para não ter que trocar ali embaixo. Então ele vai ser o seguinte: path, tá? Vocês viram que o slug, deixa eu tirar aqui, ó, só para a gente fazer o teste direitinho, né? Ficar bem visível para vocês.
post barra teste slug do post. Tá, dá pra ficar bem. Beleza, esse aqui é o slug, né? O slug é um tipo de texto formatado sem espaço, sem ponto, sem caractere especial, sem nada, né? Então esse aí é o slug. Agora eu vou colocar lá dizendo que esse slug na verdade ele não é um slug, ele vai ser um path. Aliás, ele não é um alfanumérico, ele vai ser um path. Tá. Esse path é o seguinte, ó, ele ainda continua funcionando como slug, porém ele vai poder ser passado como um caminho de internet mesmo, tá? Vocês acham que vai mandar para o outro, para não sei o que, pode até de repente ter alguma view que gere algum conflito, mas como é /post /path, ele vai aceitar. Quer ver? Ó, beleza, teste slug do post. Ele recebeu todo o post porque ele entendeu que isso daqui é o conteúdo dessa variável porque ela está definida como path. Ok? Então, esse aí também é a nossa segunda parte do vídeo para mostrar os converters aqui, né, nas variáveis das nossas URLs. Ok? Então, ficamos até... nos encontramos na próxima aula. Espero que tenha aproveitado. Até mais.